Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de quinta-feira, 10 de junho do ano de 2021. É com muita alegria que estamos de volta, rogando a Deus, nosso Pai Celestial, as bênçãos para este encontro. Em prece, agradecemos, Senhor, o dom da vida, a família, os amigos, o trabalho, o estudo, a oportunidade, Senhor, de renovação. Mas ainda, suplicamos as bênçãos para todos os lares aqui representados, que os nossos entes queridos recebam as vibrações curadoras, motivadoras, que o ambiente que nos encontramos possa ser impregnado da fraternidade, da paz, do equilíbrio, do ambiente que favoreça o acolhimento, o reconforto e também o impulso necessário que necessitamos para prosseguir. Rogamos pelos que sofrem em humanidade nos hospitais, nas ruas, nos cárceres, nas regiões espirituais de arrependimento e reparação. Sê bendito, meu Pai, que o encontro com os Espíritos nesta manhã possa tocar o nosso coração para a tarefa que nos aguarda. E assim pedimos permissão para iniciarmos a trajetória desta manhã. Que ela possa ser enriquecida pelas flores da Tua misericórdia, Senhor. Pessoal, amiga, amigo, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem conosco na Casa de Kardec. 13 anos de amor, de trabalho, de estudo, de interação. Na manhã de hoje, especificamente, nós vamos festejar mais um encontro, pois teremos como tema Sublime Fonte de Luz. Eu gostaria de chamar os amigos para que possamos juntos construirmos o pensamento, uma vez que a colaboração do grupo é fundamental para que a gente consiga atingir as metas que a espiritualidade traçou para o nosso encontro. Pois bem, pessoal, nós vamos dar prosseguimento ao estudo com Allan Kardec nas manhãs. Estamos no capítulo 18, o último, do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Sinais dos tempos, os tempos são chegados. Um estudo muito importante para compreendermos exatamente o ponto que nos encontramos e tendo elementos para mergulhar dentro do próprio coração e trabalharmos o mundo espiritual a partir deste conhecimento pessoal, íntimo, e transformar o que precisamos na escala evolucional. Os tempos são chegados, somos informados, afirma Kardec no item 1º, em todos os lugares, em todas as partes. Muitos médiuns, nações, independente de idade, de posição social, de religião, de opções, de preferências, todos estamos sendo informados de que os tempos marcados por Deus chegaram quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Kardec vem nos explicar sobre a harmonia do universo, o processo de evolução planetário sob o ponto de vista físico, moral, no que remonta à coletividade, às individualidades. Hoje, especialmente, vamos trabalhar o item 5. Olha que beleza, gente. Para nós é um motivo de muita alegria. O item 5, eu farei agora a leitura, convidando vocês para nos acompanhar
e o que é mais desafiador. Depois que encerrarmos, estude esta obra em casa. Observe que manancial extraordinário Kardec nos oferece. Pois o nosso tempo aqui é tão diminuto que ficamos mais em algumas reflexões e na interação pelo coração. Mas o estudo aprofundado não pode ser deixado de lado. Item 5. Ouçamos Kardec e agradecemos ao mestre Leonês por nos acolher com tanto carinho no cenáculo espiritual que ele se encontra, pois somos nós que nos esforçamos pela elevação. E ele responde, reduzindo a sua condição vibratória para fazer uma adequação à nossa sala, ao nosso ensino, aos professores e alunos que somos todos. Então é misericórdia por parte de Kardec atender o Filho do Calvário que me coloco como um dos mais necessitados. Abre aspas. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade não é surpreendente para os seres desmaterializados que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas, alguns dos quais possuem um pensamento direto de Deus. Eles presumem, nos movimentos parciais, o tempo em que um movimento geral pode ser realizado. Da mesma forma que se calcula antecipadamente o tempo de uma árvore leva, ou um tempo que uma árvore leva para dar frutos. E os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que leva um astro para completar sua revolução. Fiquem atentos nessa palavra. Revolução. Então nós estamos discutindo sob o ponto de vista da astronomia. Reposicionamento numa órbita. Olha que legal. E eu tenho feito nos nossos estudos, seguindo a orientação, usamos esta palavra revolução com esse aspecto para trabalhar a semelhança da revolução moral que o Espiritismo se presta. Reposicionamento, ressignificação, trabalhando uma órbita, fazendo um périplo em torno do que Kardec apresenta, que é a unidade divina. Paulo de Tarso, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, trata como a perfeição. Gravitar em torno da perfeição. E esse movimento é íntimo. Não esqueçamos disso para não querer fazer revolução lá fora. Embora, se você quiser, fique à vontade. Hashtag todo mundo em paz. Preferências. Respeitamos. Mas lá fora, costuma se desconectar com o que tem que ser feito dentro. O filósofo diz, quanto mais dentro, mais fora. Entendam nos dois sentidos. Me desculpem, mas eu sou obrigado. Essa palavra, ela brilha na minha frente, toda vez que eu passo por ela. Porque como idealistas, sonhadores de um mundo novo, nos movimentamos muitas vezes confundindo o que nos compete com a vontade divina, com a vontade do outro, e esquecemos um dos fundamentos desta revolução, que é a energia que faz com que o foguete viaje pelo universo. Qual é a energia?
amor. Sem essa energia, o combustível vai nos deixar na mão das paixões. Continuando. Apenas mais um comentário, porque esse próximo parágrafo vai mudar o contexto. A definir o que Kardec está dizendo, que os movimentos progressivos da humanidade, para os espíritos das altas esferas, não é surpreendente, uma vez que eles são os diretores. Eles acompanham. Inclusive observam as tendências, o que o homem nem sempre vê. Sobre o ponto de vista cósmico, ele não vê. Ele especula. Sobre o ponto de vista íntimo e coletivo, a gente pode fazer algumas ilações. Na verdade, nos nossos encontros anteriores e nos estudos ao longo da semana na casa de Kardec, estamos sendo chamados para ir para o futuro. Nós não podemos ficar pautados só no passado. Eu vou fazer uma metáfora. Nós andamos em função de uma experiência adquirida no passado. Você se movimenta com toda a segurança. Está na hora de voarmos. Mas são os pássaros? Não. Pense assim, que você está dificultando um projeto. Comece a namorar a hipótese de voar. Na verdade, Jesus está nos conclamando para plasmar o futuro. Para você voar com o pensamento, para você ampliar suas percepções, para você qualificar ainda mais sua maneira de ver. Coloque uma lente. Jesus fala do reino de Deus sob o ponto de vista da felicidade. Ser feliz. Ah, mas eu tenho tantos problemas. Está vendo que você está olhando para o passado? Comece a pensar no futuro. E naturalmente os problemas serão pontes para você chegar nesse sonho. Então resolva sem reclamar. Sem fugir. Tenha envergadura moral. Tenha firmeza, constância, perseverança. Compreenderam? Aí a gente começa a ver as tendências, as possibilidades para mudar o painel. Então os espíritos superiores, como os astrônomos, calculam. Eles sabem, na verdade, para onde caminha a humanidade e o planeta. No próximo parágrafo, o texto diz assim: mas aqueles que anunciam esses fenômenos, autores de almanaques que predizem eclipses e marés, por certo, não estão em condições de fazer os cálculos necessários. Apenas os repetem. Repete a fórmula, né? 2 vezes 2, 4 vezes 4, repete. Repete números, mas não tem vivência. Lembra que o professor fala assim, exercita, porque senão não adianta eu ficar fazendo para você a conta. Então Kardec está dizendo que muitos repetem, ou apenas repetem. O mesmo ocorre com os espíritos secundários, cuja visão é limitada e somente repetem o que convém aos espíritos superiores revelar. Me recordo, para exemplificar, tem um trabalho que nós utilizamos
nos estudos do Apocalipse ao sábado. Você está convidado, venha participar conosco. Quando nós mergulhamos nesse cenário, passado e futuro. Apocalipse significa revelação. Então nós nos aproximamos de um símbolo, como os egípcios desenrolaram papiros escritos pelos mestres. Nós estamos desenrolando, nós estamos tirando o véu que encobre uma ideia extraordinária que está guardada esperando que o discípulo se capacite, tenha interesse e procure descobrir. Vir ao Evangelho pela manhã é uma descoberta, é um movimento bendito, que precisa de ser valorizado e, naturalmente, sermos gratos com aqueles que nos emulam, que nos protegem, que criam um ambiente para a gente chegar. Muito obrigado, Jesus, bons espíritos. Nesse estudo, utilizamos um livro chamado As Quatro Babilônias. Pseudônimo Mário Coeles. Era um engenheiro que escreveu um tratado fazendo uma análise da história. Estou trazendo esse recurso aqui só como um exemplo. E ele faz previsões em função de uma teoria que em vários setores da ciência se repete e nem sempre a gente consegue ter habilidade para entender e para colocar em prática. O fenômeno histórico que se repete. Muitas coisas que estão acontecendo hoje são repetições de fatos, de escolhas, de condução que aconteceu em muitas nações, em muitos períodos. É muito simples a gente entender isso. Sob o ponto de vista da economia, hoje existem tratados que discutem o que vai ser daqui a algum tempo e colocam em xeque até o dinheiro que movimenta o mundo, o dólar. Eu estava estudando isso esses dias. Emitiram muito dinheiro, o dólar hoje desvalorizou mais de 95% do seu valor de 100 anos atrás. E toda moeda, ela tende a entrar no declínio. Então existem estudiosos das finanças que fazem previsão que haverá uma mudança muito séria. E ele, nesse estudo, usa alguns exemplos, inclusive, dos próprios romanos que fizeram isso com o seu dinheiro, com a sua moeda. Então, o pesquisador diz assim, existe uma tendência, analisando o fenômeno da história. Sob o ponto de vista moral, não precisamos nem de repetir quantas coisas que aconteceram e que se repetem. Obviamente, a tendência é não ser os mesmos protagonistas, porque teoricamente a gente aprende e nos candidatamos para outras lições. Mas a repetição das escolhas é interessante observar porque dialoga com a tendência do ser humano. Nós somos semelhantes, não somos iguais. Então, na escola, o professor sabe do que eu estou dizendo. Todo ano ele começa uma turma nova. Ele vai dar o mesmo conteúdo. Ele já sabe qual é a tendência que a turma vai seguir. Mas nunca uma turma é igual à outra. Porque ela é composta por indivíduos diferentes. Então nós já tivemos, eu gostaria muito de dialogar com os educadores, quando a gente fazia encontros espíritas, por exemplo, na época de carnaval, era extraordinário. Eu vou contar essa historinha para vocês. Ficavam ali 300, 400 pessoas reunidas e a gente fazia parte de uma equipe de expositores. Então, cada um recebia um tema para falar o dia inteiro daquele tema. E os grupos eram subdivididos em salas. Então, você ficava o dia inteiro falando de livre-arbítrio, amigos,
Que espetáculo que foi essa época. Porque se a gente chegou a dar, sei lá, 10 aulas sobre livre-arbítrio, eram 10 turmas diferentes. 10 abordagens completamente singulares. Com o mesmo tema. Então a gente comprova, sobre o ponto de vista da abordagem, da repetição, das tendências. E por que eu falei isso? Porque Emmanuel, quando comenta o livro As Quatro Babilônias, diz o seguinte, que as comunidades espirituais que coordenam o orbe se reuniam no século passado, século XX, para debater os temas que eram pertinentes a um processo de transição do planeta. E no caso ele, Emmanuel, se colocava na condição de um aprendiz que recebia informações vindas das esferas superiores, que ele compartilhava se sentindo um aluno da primeira lição próximo de educadores de alta capacidade, que ele se sentia constrangido, mas que tinha a tarefa de compartilhar o que ele dava conta de assimilar e o que era autorizado dizer. Então aqui tem dois movimentos. Emmanuel é o que está falando. Qualquer dúvida, por favor, hashtag Emmanuel me ensine. Explica melhor o que o Carlos Alberto quis dizer. Mas na minha limitação, eu estou tentando trazer um exemplo do que Kardec está dizendo. O mesmo ocorre com os espíritos secundários, cuja visão é limitada e somente repetem o que convém aos espíritos superiores revelar. Me desculpe, eu não estou falando que o Emmanuel não venha a não ser um espírito superior. Eu estou trazendo para vocês um pouco do que significa escala espiritual. Os espíritos que estão coordenando a direção do orbe são espíritos que nós estamos distantes de compreender a envergadura deles. Em mensagens esparsas, Emmanuel, que é um professor que está muito acima das nossas condições morais e espirituais, mas ele tem uma tarefa muito importante. Observem ele ter sido o coordenador dos trabalhos do Chico Xavier, numa lavra extraordinária, conteúdos reveladores, que, por certo, vamos precisar de séculos para conseguir abrir a visão e compreender, assimilar, e o que é mais desafiador, colocar em prática. Ele, o coordenador, que Chico se sentia extremamente grato por estar sendo protegido por ele. Observem, estou de novo falando de escala. Então, nos dias atuais, só para trazer uma deformação dessa ideia, quando mitificamos o Chico Xavier, na verdade, é uma manifestação de total ignorância no que remonta o que o próprio Emmanuel e o Chico disseram durante a vida inteira. Então, Chico Deus, não. Chico um aprendiz de uma escola em que tem muitos professores, dentre eles, aquele que tinha a responsabilidade de ministrar, inclusive, aulas particulares para o aprendiz Chico Xavier. Compreenderam, gente? Isso não é demérito, não estou falando de... Nós estamos discutindo o cargo, o encargo, a posição que cada um ocupa na ordem divina. E se a gente quiser realmente ampliar os horizontes da mente,
Observem o tanto que Emmanuel se refere respeitosamente àquele que era, na verdade, o mestre dos mestres daquela equipe, Allan Kardec. E o amor consagrado a Jesus, o respeito e a lealdade à proposta do Cristo, e isso se fez tão legítimo, tão genuíno e tão extraordinário, que ele até hoje senta conosco para dizer: vivamos o Evangelho, que é o farol para as nossas vidas. O tema é vasto e o tempo é relativo às nossas possibilidades. Com isso, ou dentro dessa reflexão, nós vamos pedir a Emmanuel para nos ajudar, mais uma vez, a entender um pouquinho sobre a nossa posição dentro desse cenário. Porque eles, nós já reconhecemos que são desbravadores, são bandeirantes dos novos tempos. São aqueles que abrem veredas sobre o ponto de vista das próprias descobertas, mas também auxiliando a nós outros que precisamos caminhar na direção do grande futuro, mas ainda não sabemos, não temos os mapas, não temos os recursos para abrir as florestas densas, percorrer os caminhos sem luz. Não sabemos ainda como resolver algumas questões que envolvem a trajetória, as surpresas, os animais peçonhentos, as feras que existem ainda dentro da gente. Mas já temos consciência, graças a Deus, que temos um encargo, que estamos no lugar que a providência divina julga ser o melhor, e que nós precisamos de reconhecer e aprender cada vez mais e valorizar, sob o ponto de vista de empreender, fazer um projeto, organizar e saber realmente aonde que a gente tem que chegar. Evangelho é um empreendimento, não esqueçam disso, que envolve a razão e o coração. E Emmanuel vai nos socorrer. Já sentimos aqui, porque todas as manhãs ele nunca nos deixou abandonados. Obviamente que eu estou fazendo uma adequação literária, pedindo licença na exposição, mas Emmanuel vem sim no nosso socorro, nos oferecer uma reflexão contida no livro Harmonização. Um texto intitulado Últimos, que eu convido vocês para nos acompanhar como reflexão final do nosso encontro. Agradecemos a Emmanuel e a Chico Xavier e a toda a equipe. Na Terra, é sempre difícil corresponder à expectativa do céu. Quando nos situamos nos primeiros lugares da vida de relação. Aqueles que dominam nos enganos educativos da carne se algemam habitualmente. Há tantos compromissos com a sombra que, de modo geral, não dispõem de recursos senão para a defesa obstinada dos seus tesouros de ilusão. A evidência do mundo quase sempre é aflitivo cativeiro. A liberdade entre as criaturas terrestres é supressão de liberdade. A riqueza material frequentemente
frequentemente. É dolorosa escravidão do espírito. A mocidade física, em muitas ocasiões, viu, pessoal? É tentação à indisciplina com imprevisíveis consequências. Emmanuel, com essa frase, fala para a nossa mocidade. Para os jovens? Só para eles? Quantos de nós envelhecemos continuando infantilizados, jungidos às tentações? Compreenderam, pessoal? A tentação nos leva à indisciplina. E aí, o final da frase esclarece o que a gente bate aqui todos os dias. Imprevisíveis consequências. A dizer o seguinte: você é livre para pensar, mas verbalizou, sentiu, fez, escreveu, está na rede, está publicado. Imprevisíveis consequências. Você perde o domínio. Você não tem domínio depois que registrou, que anotou, que mandou o e-mail, que colocou a fotografia, pois você apresentou o fruto do seu pensamento. Vou continuar. A autoridade terrena costuma ser amargurosa tortura moral. A vitória entre os homens, na maioria das vezes, sobre lastimável degenerescência, arrojando-se facilmente aos despenhadeiros do crime e do arrependimento. Mas os que sabem caminhar nos últimos lugares do mundo realizam sublimes aquisições da alma no rumo da imortalidade. Quem sabe apagar-se na humildade contempla a divina claridade que fulge mais além. Poético. Quer que repete? Quem sabe apagar-se na humildade contempla a divina claridade. Isso é sensibilidade, isso é bondade, isso é caridade. Quem aprende a perder para as trevas entra na posse dos tesouros imperecíveis da luz. Quem aprende a perder para as trevas. Nós estamos dispostos a perder? Ou a opinião, a posição, o cargo, o encargo? Isso é meu. As posses efêmeras. Nós estamos dispostos a ceder? Deixar que a batalha campal das argumentações fique na cota da vitória do outro? Nós estamos dispostos? Ou queremos convencer o mundo que estamos certos? Estou só na pauta do debate, tá bom? Isso não acontece no dia a dia? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Me vem agora. Estou com um marcador de livro. Olha aqui, vou ler para vocês. Nem sei o que vou ler, mas eu vou ler. Durante essa trajetória, podemos perceber a bondade de Deus se fazendo sempre presente através das oportunidades de melhorias em cada lance da encarnação. Li aleatório. Encaixa no que eu estou traduzindo, o pensamento dos Espíritos. Mas eu ainda vou concluir o que me veio.
Tem lances na vida, tem ciclos que sugerem, que oportunizam circunstâncias que nos sentimos completamente derrotados. Faixas de treva que se estabelecem. Presenças espirituais que mudam cenários e que levam pessoas a quase que um surto obsessivo por um tempo. Não é só por um diálogo. E costuma ser por meses, por anos. Isso pode estar acontecendo na sua casa. E você ainda não identificou. Sabe por quê? Porque você subiu num pedestal da sua opinião e se sente ameaçado de perder. Renúncia é tarefa que começa pelo amor e se fundamenta na humildade. Pense nisso. Pense nisso. Eu trabalho com médiuns há muitos anos. Sou médium, mas tenho a tarefa de dirigir. Eu já vivi experiências com médiuns que entraram em sintonia com espíritos perseguidores da causa, da tarefa, que estabeleceram painéis de difícil trato. Depois de muitos anos, um deles me disse assim: Carlos Alberto, tem anos que eu queria acabar com você. Mas eu não entendia, porque você é como um filho. Eu não tinha motivo para isso. Mas as pressões espirituais, em determinados momentos, me enlouqueciam. Graças a Deus, os espíritos foram atendidos e hoje tiraram uma visão dos meus olhos. E eu te amo muito mais. Eu ouvi isso de vários. Estou sintetizando com uma licença poética, literária, histórica, para dizer que isso pode estar acontecendo na sua família. Não estou tirando a responsabilidade de A ou de B, do encarnado transferindo para o desencarnado. Mas isso pode acontecer ao contrário. O encarnado é que é o problema, os desencarnados estão fazendo de tudo para que ele desperte. Quem aprende a perder para as trevas, entra na posse dos tesouros imperecíveis da vida. Jesus brigou com a treva, gente? Jesus usou espada quando Judas propôs? Quando Pedro desembainhou, o que ele disse? Embainha-te a espada. Dê a outra face. Não é assim, bate agora aqui, não. Silencia amorosamente, porque é, como diziam os antigos, o maior tapa de luva moral que se pode dar. Não revidar. Silenciar abençoando. É perder para a treva. Quem não pode brilhar nos artifícios da carne, volta-se para dentro do próprio ser e aí consegue plasmar qualidades de eterna beleza. Precisa de dizer o quê? Se todos os dias a gente busca na filosofia a necessidade de conhecer a si mesmo para dominar a si mesmo e transformar a si mesmo. É essa frase do Emmanuel, de uma forma brilhante e poética. Quem sabe receber a lição dos vencidos, enche-se de misericórdia e compreensão, convertendo-se em luminoso vaso de fraternidade, por onde se derrama o auxílio de Deus para as criaturas.
Se te encontras, acaso, entre os últimos, guarda a paciência e regozija-te, porque estarás na companhia daquele que se fez o derradeiro de todos os tempos, como sublime fonte de luz, que se agiganta com os séculos, clareando o roteiro dos homens na terra e além da morte. Resigna-te. Se eu tivesse o recurso eu ia embora. Abençoa, espera. Pois todos os limites impostos são bênçãos do Altíssimo. Sublime fonte de luz é Jesus. Arrima-te, inspira-te e siga os exemplos que ele nos legou. Pois terás um manancial a te sustentar. Ensinamentos sublimes, almas que representam o Altíssimo estarão cada vez mais próximas de ti, pois sua mente estará sendo burilada como um instrumento afinado para receber do Altíssimo as bênçãos motivadoras para o aceitar, capacitando-te para discernir que a esperança seja a força motivadora, a fé agigantando-te por dentro. Sinta o Cristo em tua vida, para que Ele seja realmente percebido. Muitas vezes julgamos que Ele estará se chamarmos com palavras, com atitudes precipitadas, imediatistas, sendo que a lógica patenteia outra coisa. Você, todos que aqui se candidatam a servi-lo em espírito e verdade, seus nomes já encontram registrados no livro da vida e jamais serão substituídos ou apagados. Esta promessa fora oferecida por Ele, através da prática e não só de palavras. Ele deu a vida. Dê a vida por Ele. Siga estes passos que vão te levar à superação dos próprios limites e a visão benevolente para identificar o limite do semelhante. Jesus se fez o último dos últimos e Ele é o maior de todos. Estejamos valorizando cada vez mais os últimos lugares, porque é melhor ocupar e ser chamado amanhã para os encargos superiores do que querer se apoiar na arrogância, na presunção dos melhores lugares e amanhã perder o trono e a coroa da vaidade e da ilusão pelas dores necessárias que burilam e nos colocam na condição igualitária perante o Pai, que é um só. Somos membros de uma família. Ninguém é melhor do que ninguém. Os mais velhos descem para auxiliar os mais jovens. E os mais jovens se inspirem a ficar perto dos mais velhos, pois eles têm muito que nos ensinar. Reflitamos, minhas amigas,
meus irmãos, agradecendo sempre mais a bondade do Eterno, Senhor da vida e do meigo Rabi da Galileia, que nos abraça com alegria, com simpatia e com fervor. Confiai, porfiando pela porta estreita. Que Deus nos abençoe. Tenhamos um dia de muita paz, de alegria no coração. Alegria cristã. São os votos dos ceareiros anônimos da casa do apóstolo que nos alberga com tanta bondade, Allan Kardec. Sigamos sempre juntos, em prece e fortalecidos pela caridade. A caridade do agora, que é o maior presente de Deus. Até breve. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.